A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais. Economizar é bom, né? E a economia na Farma é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farma você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farma. Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 999679838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor, hoje aqui na companhia de André Reis. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço mais uma vez por poder estar aqui participando desse quadro que está engrandecendo muito todos os batataenses. Bom, continuamos falando de ortodontia, não é? No primeiro programa falamos de ortodontia ligada às crianças, agora vamos falar um pouquinho de ortodontia para os adultos, correto? Exatamente. Nós abordamos então a fase de crescimento, de desenvolvimento, e agora vamos abordar a parte da ortodontia em adultos. Há algum tempo, a ortodontia em adulto era apenas pequenos ajustes, apenas para correção de espaços, para uma recuperação protética. Só que isso mudou muito ao longo dos anos, nós temos várias tecnologias para isso, vários recursos. Claro, é uma abordagem toda especial. Existe até livros específicos de ortodontia em adulto, como a Birgit Melsi, é uma grande autora nessa área. E hoje a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, esclarecer as dúvidas. Perfeito. Lembrando que, para participar do programa, você sempre deve entrar nas nossas redes sociais, observar o tema e mandar a sua pergunta com antecedência, não é, para que a gente possa formular aí as artes. E você também pode mandar a sua pergunta em vídeo, tá certo? Vamos começar primeiro aí com a dúvida da nossa espectadora, a Ana. Usei aparelho quando criança, mas agora alguns dentes estão começando a entortar novamente. Vou ter que colocar o aparelho de novo? É comum isso, de regredir o tratamento da infância ou de ter que fazer uma compensação nessa fase? É comum, Luciano. Após o tratamento ortodôntico, os dentes eles não ficam engessados, vamos falar assim. Esses dentes eles movimentam, afinal, a gente segue mastigando, às vezes uma restauração ou algum hábito que a gente adquire de apertamento pode modificar essa oclusão. E essa mudança pode ocasionar alteração da posição dos dentes. Pode ser através da fala também, hábitos de mastigação, de deglutição, que é o fato da gente engolir, do pegar errado pode estar modificando. Então é comum, por isso que ao fim dos tratamentos ortodônticos, a gente sempre utiliza as contenções ortodônticas que devem ser preconizadas para toda a vida, depois que a gente remove o aparelho, para evitar que modifique. Seguindo a pergunta dela, vai precisar de aparelho novamente? Provavelmente sim. A notícia boa é que a ortodontia evoluiu muito quanto a isso, e hoje nós temos os aparelhos estéticos, que a gente chama de alinhadores estéticos. Os alinhadores estéticos, a gente não precisa ter as famosas pecinhas coladas nos seus dentes. Então, isso foi uma grande mudança que beneficiou muito a ortodontia, porque você não precisa ter mais nada colado nos seus dentes. Por que o adulto preocupa? Nossa, vou ter que usar aparelho novamente. E aí, hoje a gente já tem recurso para isso. Muito bom.
Bom, mais uma participação, a segunda participação de hoje dos espectadores. Tenho vontade de colocar aqueles aparelhos transparentes, invisíveis, né? Eles funcionam tão bem quanto os fixos de metal? Importante pergunta, né? Funciona excelentemente bem. Qual que é a grande diferença? Os aparelhos tradicionais, os brackets metálicos, eles estão colados nos seus dentes. Claro que dependem de colaboração, o paciente tem que ter cuidados específicos para que o tratamento tenha um bom andamento. E os alinhadores também funcionam tão bem quanto os brackets metálicos convencionais. O detalhe ele é removível. Então é uma vantagem você poder tirar o seu aparelho para alimentar, higienizar, mas também pode ser um problema, porque depende muito da colaboração do paciente. Ele tirou para se alimentar, imediatamente ele tem que voltar. Afinal, eu preciso que ele utilize 22 horas diárias. Então, a colaboração faz ele ser tão eficiente quanto ou não. Perfeito. Vamos à terceira participação de hoje. Se eu colocar aparelho, vou ter que ir ao dentista todo mês, né? Qual a frequência das idas ao dentista ao se colocar aparelho? Isso é muito importante, a manutenção, o controle desse tratamento. E isso o dentista especialista precisa sim estar avaliando todo mês. A biologia, ela depende de um período para que tudo aconteça, né? Então, a gente faz a ativação, aquilo acontece todo o processo, desde a inflamação, da formação de osso, da movimentação, durante 20 a 30 dias. Por isso, é preciso retornar ao dentista, independente do aparelho que você use, ao final de aproximadamente 30 dias, para que a gente possa reativar. Ou até mesmo avaliar se tudo que foi planejado para aquele mês aconteceu da maneira esperada e para que a gente possa dar sequência da melhor maneira possível. E lembrando que cada caso é um caso, cada paciente evolui de uma maneira, correto? Corretamente. Cada paciente tem um tempo biológico de tudo acontecer. Então, às vezes, a gente planeja que um movimento aconteça durante aqueles 30 dias. Mas, ao retorno do paciente, você verifica que não foi daquela maneira. Então, você vai precisar ou manter, e se aconteceu, a gente reativa para os outros movimentos para que a gente tenha andamento. Perfeito. Quarta participação do programa de hoje, vamos ver. Quanto tempo depois de colocar o aparelho eu já começo a ver a diferença? Então, principalmente nos primeiros meses, são as maiores alterações que a gente consegue visualizar. O paciente consegue perceber, desde o primeiro mês, já algumas mudanças. Principalmente pacientes que têm os dentes muito tortos ou grandes espaços. No primeiro mês já é muito possível você ver essas modificações. Nos primeiros 3 meses, então, nós já falamos que nós temos quase outro paciente. Né? Então, os primeiros meses são mais sensíveis à visão dessas modificações. Já ao longo do tratamento, essas visões já são mais sutis. Por quê? O grande problema dos dentes apinhados ou grandes espaços já foram corrigidos nos primeiros meses. Provavelmente nos primeiros 6, 8 meses, a gente já tem os dentes alinhados. E depois é uma mudança sutil. E depois as mudanças são mais técnicas, onde o cirurgião dentista, o ortodontista, ele consegue ver. Aí é engrenamento oclusal, é o encaixe dos dentes, é um detalhe de uma linha média, mas o alinhamento ele já consegue sim ver nos primeiros meses. Vamos lá. Vamos à quinta participação de hoje. Além da estética, quais os outros problemas de ortodontia, não é que a ortodontia pode corrigir aí em um adulto? Excelente pergunta, Luciano, porque é muito comum os pacientes nos procurar por causa da estética, é o que ele está vendo, o dente torto, né? Mas o principal é a função. A gente cuida da estética sim, mas a gente tem que lembrar que o dente ele tem uma oclusão correta. Se a gente não tem o encaixe perfeito dos dentes, é como se eu estivesse mancando. É como se eu estivesse com um sapato de salto num pé e descalço no outro. E isso sobrecarrega as articulações temporomandibulares, que são essa região. E aí, ao longo da vida, você pode vir ter um problema. Além disso, vai trazer problemas periodontais, que são problemas na gengiva. Pode trazer problemas de desgaste dos dentes, desgastes irregulares, e até mesmo uma oclusão ruim, proporcionar dores e até mesmo perda de dentes. Perfeito. Penúltima pergunta desse bloco, a sexta questão desse bloco, vamos ver.
Depois que fiz uso de aparelho, meus dentes ficaram fracos, o tratamento ortodôntico pode causar cáries e outros problemas nos dentes? Dente fraco é uma expressão, Sim. né? Isso ocorre? Pode ocorrer pelo cuidado. E daí a gente faz o link com aquela pergunta um pouco do início da entrevista. Os dentes, o aparelho, ele é algo que a gente está colado nos dentes. Ele vai dificultar muito a higienização. Não é fácil a higienização com o aparelho. Por isso é importante estar sempre procurando o dentista, para ele avaliar se aquele aparelho está causando uma retenção excessiva de alimentos, e aí é a falta da colaboração do paciente em higienizar bem, e aí o cirurgião dentista, o ortodontista, pode explicar muito bem para o paciente aonde ele precisa melhorar na higienização, porque se ficar alimento retido no aparelho, vai gerar problemas, desde o enfraquecimento do esmalte através das manchas, podendo gerar cáries, problemas de canal e até a perda do dente. Perfeito. E a higienização é feita de maneira diferente, né? Não é aquela usual. Não, é bem diferente. A gente tem técnicas específicas para quem usa o aparelho ortodôntico, principalmente os aparelhos ortodônticos fixos. Além disso, a gente reforça com alguns produtos, dependendo o índice de acúmulo de placa, a gente também antecipa as limpezas periódicas. O ortodontista ele consegue nas consultas também fazer uma profilaxia, melhorar para que não tenha acúmulo de placa. Vamos à última pergunta desse bloco. O tratamento ortodôntico, né, demora mais em adulto do que em criança ou não tem essa diferença? Tem. Existe sim uma diferença, claro, que cada caso é um caso. Às vezes o adulto tem um pequeno erro, né, uma pequena correção para fazer, vai ser mais rápido, e a criança tem já um problema que envolve crescimento esquelético, que a gente vai ter que tratar por um período mais longo. Mas se a gente pega uma situação igual, não é? A criança vai ser mais fácil. Vai ser. O adolescente ali, que a gente pode falar, então, uma criança ali por volta dos seus 12, 13 anos, ela já tem a dentição completa, permanente. E aí, se a gente colocar em igualdade com um adulto de 40, 50 anos, a biologia muda, as respostas são diferentes, a força que a gente tem que fazer tem que ser um pouco mais adequada para o adulto. Então, sim, no tratamento com adulto, tende a ser um pouquinho mais lento que no adolescente. Doutor André, mais perguntas dos nossos espectadores. Vamos à 8ª pergunta da rodada. Depois que tira o aparelho, né, tem que usar aquela contenção para sempre? A gente falava disso. Já comentamos, e sim, é muito importante o uso da contenção. Claro que no início ela é um uso de 24 horas após a remoção. Após uns 6 meses, a gente começa a fazer a utilização dessa contenção de uso noturno. Então não incomoda tanto, usa na hora de dormir, mas é importante sim. Além da manutenção, ela é um indicativo. Ela pode indicar, quando você nota que antes ela estava passiva, não gerava força nenhuma. E sei lá, depois de 3 anos, você começa a perceber que quando encaixa está fazendo uma pressão. É um aviso. Procure o seu ortodontista, porque tem algo querendo sair do lugar. Ela está mantendo, ela não vai deixar sair do lugar. Mas ela vai te avisar que é preciso procurar o ortodontista para avaliar. Pode ser um trauma oclusal, uma interferência que pode estar querendo que um dente entorte. E a contenção também ajuda na prevenção de outras coisas, como o bruxismo, por exemplo. Ela ajuda nisso ou não? Não, a contenção ela não vai interferir nessa fase. A gente pode sim usar uma placa que seria para bruxismo, junto como contenção. Então, eu consigo associar o tratamento do bruxismo com a contenção. Mas é porque nós temos vários tipos de contenções e muitas delas não contemplam esse detalhe. Perfeito. 9ª participação de hoje, vamos a ela. O tratamento pode ser mais demorado se eu já tiver coroas ou implantes dentários? Sim, porque primeiro ponto que a gente tem que falar, aonde a gente tem implantes dentários não tem movimentação. Porque o implante ele já está ósseo integrado no osso. Então, não podemos fazer movimentação. Já as coroas nós vamos ter problemas com a adesão. As peças normalmente ficam mais friáveis, fraturam com mais facilidade, e isso pode atrasar um pouco o tratamento. Tem técnicas que a gente faz para fugir um pouco disso, mas isso pode sim atrasar um pouco o tratamento.
Mas vamos pensar numa pessoa que tem previsão para o implante. É interessante fazer a correção ortodôntica e depois implantar, correto? Exatamente, até porque muitos casos a gente recebe muita indicação de implantodontistas para a gente adequar o espaço para o implante. Para a gente colocar um implante, a gente tem que ter o espaço adequado, o tamanho mínimo, máximo, e para que fique um implante preciso, né, em boa oclusão. Então, muitos implantodontistas indicam um especialista, um ortodontista, para que faça essa correção, para que eles possam colocar o implante no local mais adequado. Então, se você tem o plano de fazer o implante, o mais indicado é que primeiro você faça a ortodontia, depois, ou até durante. Porque muitas vezes, Luciano, durante a gente já adequou aquele espaço, nós estamos tratando outras coisas, mas aquele espaço está pronto para o implante. Então, às vezes, durante o tratamento ortodôntico, já está liberado para fazer aquele implante. Perfeito. Vamos a mais uma participação. Dizem que o aparelho machuca a boca no começo. É verdade? Tem como evitar? É a pergunta aí da Mirtes. Bom, o aparelho é algo novo, né? A gente cola algo, nossa mucosa, os nossos lábios não estão adequados àquilo. Se a gente colocar uma bolinha de algodão, nós já vamos sentir diferença. E, por mais que os brackets evoluíram, hoje a gente tem, por exemplo, os brackets autoligados, que a gente não utiliza as borrachinhas para prender o fio. Ele tem uma portinha. Os brackets autoligados, eles são mais arredondados, porque eu não preciso, por exemplo, trabalhar com as aletas, que é o que segurava as borrachinhas, e que pode incomodar. Que evoluiu muito também, já estão mais arredondados. E se você não quer nenhum desconforto a respeito de ter as peças coladas, nós temos hoje os aparelhos que são os alinhadores estéticos. São placas termoplásticas que a gente encaixa nos dentes, então você não vai ter as peças coladas, então ortodontia não pode ser mais um sinônimo de ter algo colado nos dentes. Mas quando a gente fala de placas é isso, tem que fazer o uso correto. Aí o inconveniente é que a gente precisa ter a disciplina, né? Saber se, olha, ela é removível, mas ela só vai ter efeito, ela só vai funcionar se eu estiver usando corretamente. Vamos à 11ª participação de hoje dos nossos espectadores. O aparelho pode ajudar com dores na mandíbula ou estalos ao abrir a boca? Às vezes, quando vou bocejar, minha mandíbula trava e dói muito. Isso que a Sandra já está comentando já é um sintoma de outro problema. O estalo, ele já vem da articulação. Então, já é um problema que a articulação está alertando. Opa, tem algo com problema. Como o joelho pode estar estalando, isso pode sugerir que a cartilagem já está sofrendo ali, alguma coisa do ligamento. E o que o aparelho tem a ver com isso? Se o problema for causado pela oclusão incorreta, uma ausência de guia, quando a gente mastiga, Luciano, a gente não percebe, mas a gente faz movimentos próprios da mastigação. Então, quando a gente faz a lateralidade, a protusiva da mastigação, tem dentes específicos que precisam tocar. E se a gente não toca especificamente aqueles dentes, a gente pode estar compensando isso. E aí vai naquele exemplo que eu dei de estar de salto alto num pé e descalço no outro. Você começa a mancar, essa articulação vai sendo sobrecarregada, vai tendo desgastes desnecessários, e aí que a ortodontia pode ajudar. Há dores articulares, há problemas articulares causados por outros problemas, mas a oclusão é sim importante no controle para evitar problemas na articulação que vai gerar dor. Perfeito. E se é causado por uma questão ortodôntica, né, de fato tem que fazer essa intervenção para não piorar. Às vezes você não consegue regredir aquele dano que já foi causado, correto? Exato, exatamente. O aparelho ele vai vir a recuperar a oclusão ideal, a devolver uma oclusão ideal para esse paciente, trazer estabilidade oclusal. Então, quando o paciente passa a mastigar, você passa a não mastigar corretamente, você não sobrecarrega mais essa articulação. Então, você estabiliza, e se o problema estava especificamente por os movimentos inadequados, a gente passa a não ter mais os sintomas de dor ou de estalos. E se é um caso, já danificou essa cartilagem, aí, pelo menos, você não gera um novo dano, né? Então, você estabiliza. Perfeito. Vamos à nossa 12ª participante de hoje. Problemas com perda óssea, né, ou doenças na gengiva podem impedir o uso de aparelho? Isso é o grande desafio da ortodontia em adulto, né? Normalmente, a gente
começa a tratar esse paciente com alguns problemas periodontais, que seriam periodontais, tudo que tem em volta do dente, desde o osso, a gengiva. Às vezes o paciente já chega para a gente com perdas ósseas, retrações gengivais, cáries extensas, restaurações extensas, perdas de dente. Então a gente precisa preocupar muito com todo esse entorno do dente. Mas o que não evita o tratamento, basta a gente estabilizar, deixar essa gengiva saudável, e aí a gente pode fazer o tratamento. E aí, Luciano, eu até quero fazer um alerta que é muito importante. A gente está vendo uma busca pela estética muito grande. E nós estamos, como a gente fala lá em Minas, passando a carroça na frente dos bois. Por quê? A gente está vendo pacientes com dentes tortos, às vezes pelo receio de corrigir para ganhar tempo, querendo encapar esses dentes, fazendo facetas facetas, lentes de contato, mas a gente não pode esquecer da saúde, né? Da função. Ali, se eu mantiver o dente torto, às vezes na frente eu estou vendo tudo liso, mas eu estou gerando um problema. Eu estou abafando aquela gengiva, então estou agredindo aquela gengiva e os dentes continuam tortos. Vai ficar muito mais difícil de higienizar, então você está causando um dano que hoje talvez fica tudo lisinho, mas no futuro isso vai te trazer um prejuízo de perda óssea e vai tornar todo o tratamento muito mais difícil. Então, vale esse alerta. Primeiro, alinhe seus dentes. É possível sim, fica muito bonito quando necessário aumentar os dentes, mudar o formato dos dentes, mas a gente tem que ter esse cuidado com a gengiva. A pergunta da telespectadora é muito importante, porque a gengiva ela não está ali de enfeite. Sim. Né? É o osso e a gengiva que seguram o dente na boca. Se a gente agredir, a gente pode estar promovendo uma futura perda do elemento dental. Penúltima participação aqui dos nossos espectadores, vamos a ela. Pergunta do Tiago aqui, quem tem bruxismo, né, pode se beneficiar com tratamento ortodôntico? Pode, vai se beneficiar muito, porque o bruxismo é o hábito da gente apertar e ranger os dentes. Então a gente sobrecarrega muito a articulação, os músculos da face, e se os nossos dentes estão numa posição irregular, esse hábito de ranger vai causar um desgaste muito, muito grande, muito maior do que ele já vai causar se ele tiver um bruxismo num paciente que está com engrenamento adequado. Porque, como eu já disse, das guias de oclusão quando a gente está mastigando. O bruxismo, você começa a ter um desgaste irregular e aí depois você só consegue recuperar a anatomia normal dos seus dentes reconstruindo. Então, é muito importante, você que tem um bruxismo, procurar um especialista em ortodontia e ver se a sua oclusão está adequada. O aparelho não vai tratar o bruxismo, mas vai evitar que seus dentes desgastem de uma maneira muito prejudicial. E outra coisa que o bruxismo vai trazer quando a gente está com a oclusão errada, a gente vai ter contatos prematuros mais frequentes. E isso vai gerar uma agressão na gengiva. E isso vai causar perda óssea e retração gengival. Nossa última participação com perguntas dos espectadores. Vamos a ela. Dizem que o aparelho machuca a boca no começo, né? A gente falou aí, né? É verdade, tem como evitar? A pergunta da Valéria, a gente já falou desse tema. Já tivemos. Né? Essa questão de se adaptar não é? A gente fala do machucar, fala também daquela adaptação de fala no início, né? Que a pessoa tem uma dificuldade de articular a fala. É uma fase, de fato, de adaptação que vai variar também de pessoa a pessoa e de tamanho aí da intervenção feita, correto? Exato. Dependendo do tamanho ou do problema, né? Como esses dentes estão tortos, às vezes a posição que o dente está, a peça do aparelho vai ficar num lugar que incomoda um pouco mais, mas tem como evitar. O ortodontista ele consegue evitar, claro que a sensibilidade inicial de ter algo novo colado nos seus dentes, isso não tem como, vai depender da paciência, da persistência, e o paciente se adapta. É comum os primeiros dias ali, os 3, 5 primeiros dias, a gente fala sempre exigir um pouquinho da paciência, mas os pacientes se adaptam e, em contrapartida, o ortodontista tem muitos recursos para isso. Como eu já citei anteriormente, a gente pode alterar o tipo de aparelho, como os aparelhos autoligados, os alinhadores estéticos, mas mesmo que a gente fique no convencional, tem muitos recursos que a gente pode usar, desde dar um acessório para o paciente que ele pode usar para proteger no início, ter o cuidado
do profissional em usar uma peça, afinal o aparelho não é tudo igual, às vezes a gente pensa que o aparelho é tudo igual, não, existem peças mais volumosas, com um acabamento inferior, da mesma maneira que tem peças que possuem um acabamento mais delicado, isso vai interferir na sensibilidade do paciente, e o profissional cuidar de como ele deixa esse aparelho após estar montado. E também é um cuidado, né? Porque no início, como a gente falou, é um processo de adaptação. Às vezes, uma vez ou outra, vai, né, dar uma mordidinha na bochecha, morder a língua, isso ocorre. Pode acontecer. Os dentes eles estão em mudança, eles estão se movimentando. Então, a nossa oclusão ela vai mudando e a nossa percepção, às vezes, dá aquela falhada e a gente desvia a mordida e aí é onde pega, né? Então, isso pode acontecer. O Caio, com uma pergunta interessante aqui pelo nosso WhatsApp, a respeito da retirada de dentes, né? No passado era muito comum com os dentes encavalados se abrir espaço, ou seja, retirar dentes para o alinhamento. Isso ainda ocorre? Em menor quantidade. Claro, quando falta espaço e não tem para onde ganhá-lo, não tem o que fazer. Na ortodontia, nós temos 5 maneiras de ganhar espaço hoje. A ortodontia mais moderna, com o advento aí dos mini implantes, a gente diminuiu o uso dos aparelhos externos e a gente ganhou em potencial de movimentação. A gente pode hoje disjuntar, fazer uma expansão dos dentes, a gente pode distalizar os dentes com muita precisão, que acarretam ganhar espaço. Se a biologia do paciente for adequada, a gente pode vestibularizar os dentes, a gente pode fazer pequenos desgastes nos dentes e, por último, a gente pode fazer as extrações. Tudo isso depende do quê? De um bom diagnóstico, de um bom planejamento. Todo ortodontista, todo especialista em ortodontia vai solicitar ao paciente, Luciano, exames ao qual a gente vai conhecer esse paciente a fundo. A gente tem o paciente em números através da cefalometria. Então, a gente consegue, através disso, entender quanto falta de espaço. Hoje, eu tenho até deixando para a próxima segunda-feira, vou vir falar das novas tecnologias em ortodontia. Não tem mais aquilo da gente instalar o aparelho no paciente e depois a gente vê o que acontece. Hoje, eu trato no meu consultório o paciente antes mesmo dele iniciar o tratamento. É como um videogame. Eu consigo tratar virtualmente, através de um programa, esse paciente e saber todas as pedras que eu posso encontrar no caminho. Então, quando eu inicio um tratamento no meu paciente, eu já tratei ele no meu computador. Você faz o planejamento das fases. Sim, é só seguir tudo que eu já planejei e vi acontecer a movimentação, que tudo vai dar certo. Agora, infelizmente, às vezes, esse paciente falta espaço demais. Então, quando o paciente falta mais que 7 milímetros de espaço, fica muito difícil a gente conseguir ganhar isso através dessas 5 técnicas, a não ser da extração. E o paciente pode ficar tranquilo. Quando a gente faz a extração, baseado num bom diagnóstico, num bom plano de tratamento, a gente vai conseguir terminar com ele fechadinho. Às vezes, se um cirurgião de dentista olhar mais despercebido, ele nem percebe que está faltando aquele dente ali. Fica muito bom também. Perfeito. Doutor, gratidão, né, pela clareza, pelas explicações e, né, nós aguardamos aí o próximo tema. Eu que agradeço, muito bom participar com vocês aqui. Bom, e você sabe, né, você pode interagir conosco, né, pelo nosso WhatsApp, o 99996-2050, e interagir nas nossas redes sociais, conhecendo os próximos temas do programa e mandando a sua pergunta. Ficamos por aqui com mais uma edição do Pergunte ao Doutor. Economizar é bom, né? E a economia na Farm Farma é garantida. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para toda a sua família. De medicamento a perfumaria, na Farm Farma você encontra o que precisa com o atendimento que merece. A escolha mais saudável para você e para o seu bolso é aqui, na Farm Farma.
Sorrir faz bem pra vida. E aqui na AP Odontologia Especializada, isso é levado a sério. Ortodontia, implantes, próteses, lentes de contato dental e muito mais. Tudo isso em um ambiente moderno e aconchegante, com atendimento humanizado dos especialistas Dr. André, doutora Gislaine e sua equipe. Cuide do seu sorriso com quem entende do assunto. Marque sua consulta e descubra o melhor da odontologia para você. Rua Santos Dumont 283, no centro de Batatais. Reserve seu horário pelo fone 3662-7541 ou no WhatsApp 99967-9838. Siga o perfil AP Odontologia _ no Instagram. AP Odontologia Especializada. Seu sorriso mais bonito e saudável. Pergunte ao doutor. Todas as segundas é o Dia do Dentista. De volta na próxima semana. Oferecimento: AP Odontologia Especializada e Farma Batatais.